E se você se apaixonasse pelo filho do seu namorado? Esse é o dilema de Laura, uma mulher de 32 anos, que se vê em uma situação complicada, apaixonada por Daniel, o jovem filho de Ricardo, seu namorado. No meio de jantares em família, conversas furtivas e um amor proibido, Laura precisa decidir entre a lealdade e o desejo. Como ela lidará com essa paixão avassaladora? Prepare-se para uma história de emoções conflitantes e escolhas impossíveis que poderiam mudar suas vidas para sempre. Em uma tarde ensolarada na cidade de São Paulo, Laura, uma mulher de 32 anos, sentou-se à mesa de um café de esquina. Olhou pela janela, observando a movimentação das pessoas e as árvores balançando com a brisa suave. Laura estava vivendo um momento especial em sua vida, já que havia se apaixonado por Ricardo, um homem de 55 anos, charmoso e muito atencioso. Ele a tratava com carinho e respeito, o que era raro na vida amorosa de Laura. Contudo, havia um detalhe que a perturbava. Ricardo tinha um filho, Daniel, que acabará de completar 18 anos e vivia na expectativa de ingressar na faculdade. Quando Laura conheceu Daniel, imediatamente notou sua beleza e inteligência. O que ela não esperava era que aquele jovem a fascinaria de uma forma inesperada. As conversas que tinham durante jantares em família eram cheias de cumplicidade e sorrisos, criando um laço forte entre eles. No entanto, a ligação que Laura estava formando com Daniel a deixou confusa e preocupada. Seria correto se aprofundar em sentimentos por alguém tão próximo de seu namorado? Seu coração e sua mente estavam em constante conflito, criando um emaranhado de emoções que Laura ainda não sabia como resolver. Com o passar das semanas, a relação entre Laura e Daniel foi se intensificando. Durante um final de semana, Ricardo viajara para um congresso, deixando os dois sozinhos em casa. Laura decidiu que era hora de ser honesta consigo mesma. Ao invés de evitar Daniel, resolveu aproveitar o tempo que tinham juntos. Eles assistiram a um filme, discutiram sobre música e até cozinharam algo simples para o jantar. A cada hora que passava, os olhares entre eles se tornavam mais intensos. Laura sentia um frio na barriga e uma alegria que fazia tempo não experimentava. Mas a sombra de sua relação com Ricardo pairava sobre ela. Naquela noite, após um momento de silêncio, Daniel quebrou a atmosfera densa. Ele se aproximou de Laura e, com a sinceridade dos jovens, confessou que havia gostado dela desde o início. Seu coração disparou ao ouvir aquelas palavras. Laura sabia que era errado, mas sentiu uma onda de emoção. O desejo que sentia por Daniel era quase incontrolável, mas ainda assim, seu senso de moralidade a segurava. A mistura de emoções a deixou dividida entre a responsabilidade de ser uma madrasta e o turbilhão de sentimentos que surgia entre eles. Laura precisava tomar uma decisão, e essa decisão poderia mudar suas vidas para sempre. Nos dias que seguiram, a tensão entre Laura e Daniel só aumentou. Eles continuaram a se encontrar, mas agora os momentos eram repletos de sussurros e toques discretos. Laura se sentia presa entre a ética e o desejo. Ricardo, tão atencioso, não fazia ideia de que sua relação com seu filho se tornava cada vez mais complexa. Um dia, após um jantar com Ricardo, Laura decidiu conversar sobre seus sentimentos com ele. A conversa, no entanto, não saiu como ela esperava. Ricardo, por ser um homem maduro, percebeu que havia algo diferente em Laura, mas não conseguia adivinhar o que era. Ela se sentia culpada, pois Ricardo era um homem de coração bondoso e não merecia ser traído. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Laura refletiu sobre tudo o que aconteceu. Olhando pela janela, viu as estrelas brilhando intensamente. Isso a fez pensar na liberdade que tanto desejava, mas também no peso da culpa que carregava. Seu coração estava em um dilema, ela precisava decidir entre o amor maduro que sentia por Ricardo e a paixão fervente que Daniel despertara nela. O que era mais importante, a felicidade de alguém que a tratava bem ou o amor ardente que a fazia sentir viva? Laura não tinha respostas para essas perguntas, mas sabia que precisava enfrentar a verdade, independentemente do resultado. O dia seguinte trouxe consigo um novo nível de tensão para Laura. Quando viu Daniel na manhã em que ele estava prestes a sair para a faculdade, algo dentro dela despertou. Ele parecia tão bonito e confiante,
e aquele calor nos olhos faziam Laura se sentir viva de uma forma que ela não conseguia explicar. Sem conseguir conter mais os sentimentos, Laura decidiu que era hora de falar com Daniel. Eles se encontraram em um parque próximo, longe dos olhares de Ricardo, e a atmosfera era pesada com o que ainda não tinham dito um ao outro. Laura confessou que se sentia atraída por Daniel e que não conseguia ignorar a conexão entre eles. O que se seguiu foi uma explosão de emoções contidas. Daniel, por sua vez, disse que havia se apaixonado profundamente por Laura, e que se sentia culpado, mas não conseguia lutar contra o que sentia. Era um amor proibido, repleto de incertezas sobre o futuro, mas ao mesmo tempo, era algo que os fazia sentir vivos. Nesse momento de revelações, Laura percebeu que não poderia continuar vivendo uma mentira. Ela precisava fazer uma escolha, e essa escolha teria um impacto profundo não só em sua vida, mas também na de Ricardo e Daniel. Enquanto caminhavam pela trilha do parque, ambos sabiam que estavam à beira de uma mudança drástica em suas vidas, um caminho que poderia levá-los à felicidade ou à ruína. E assim, o destino de cada um começou a se entrelaçar de maneira irreversível. Após a intensa conversa no parque, Laura e Daniel se afastaram juntos, mas não podiam ignorar a realidade que os cercava. Laura sabia que aquele encontro tinha mudado tudo. Com os sentimentos à flor da pele, decidiu que precisava ser cautelosa. Naquela noite, ao voltar para casa, uma tempestade de pensamentos invadiu sua mente. Como poderia olhar para Ricardo nos olhos sabendo que havia algo acontecendo entre ela e seu filho? A culpa perseguia, mas por outro lado, a paixão e a conexão com Daniel eram inegáveis. Laura então decidiu que precisava de tempo para pensar, para entender até onde aqueles sentimentos poderiam levá-la. Começou a planejar maneiras de lidar com a situação sem causar dor a ninguém, mas a dúvida constante sobre o que realmente queria a atormentava. Os dias seguintes foram um misto de euforia e ansiedade. Daniel estava cada vez mais presente em seus pensamentos e também em seu cotidiano. A cada interação, mesmo que casual, Laura sentia a chama da paixão se reacender. Ela decidiu que precisava de um tempo com Ricardo, um tempo para refletir sobre seus sentimentos. Quando Ricardo sugeriu um encontro romântico em um restaurante da moda, Laura aceitou, pensando que talvez uma noite especial pudesse ajudá-la a se reconectar com ele. Naquele jantar, enquanto assistia Ricardo se empenhar para agradá-la com gestos atenciosos, Laura sentia uma tristeza crescente. Ela se perguntava se poderia ser capaz de realmente se entregar a um amor maduro, quando no fundo do seu coração havia um espaço reservado para Daniel. O conflito a surpreendia a cada instante, e ao observar a felicidade no rosto de Ricardo, a culpa a sufocava. Certa manhã, enquanto se preparava para o trabalho, Laura recebeu uma mensagem de Daniel. Ele queria vê-la, mesmo que apenas por um momento. O coração de Laura disparou. A sensação de estar viva se tornava incontrolável. Eles se encontraram em um café próximo, longe de qualquer olhar curioso. A conversa fluiu naturalmente, e conforme estavam ali, o tempo parecia não passar. Daniel falou sobre seus planos para o futuro, suas aspirações na faculdade e os desafios que ainda precisaria enfrentar. Laura percebeu que, apesar da diferença de idades e da implicação de serem madrasta e enteado, Daniel era maduro e determinado. Isso a atraía ainda mais. Naquele encontro, o que começou como uma troca de planos logo se transformou em declarações mais profundas. Laura sentiu-se envolta em uma aura de proteção que Daniel emanava, e naquele momento, uma decisão começou a se formar em sua mente: ela não poderia mais ignorar os sentimentos que a consumiam. Com a mente mais clara, Laura decidiu que precisava ser honesta consigo mesma e com Daniel. Em um momento de coragem, ela o chamou para um passeio em um lugar que adoravam, um mirante que proporcionava uma vista espetacular da cidade. Ao chegarem, a beleza da paisagem contrastava com a intensidade do que estava por vir. Era um lugar onde sempre se sentiram à vontade um com o outro, e agora mais que nunca parecia o cenário perfeito para a conversa que deveriam ter. No auge da confiança, Laura virou-se para Daniel e, com o coração acelerado, disse que estava disposta a deixar claro o que sentia. Daniel a olhou com uma mistura de ansiedade e esperança, e assim, ambos revelaram seus desejos, medos e esperanças.
No entanto, ao falar sobre os sentimentos, o peso da culpa voltou a se instalar sobre eles. Laura sabia que o que estavam fazendo poderia prejudicar Ricardo, mas, ao mesmo tempo, não conseguia negar o que brotava entre eles. A união dos dois se tornava cada vez mais forte, e o futuro, incerto e promissor, passava a ser moldado por suas decisões conjuntas. A partir de então, a história de seus amores, desafios e responsabilidades estava prestes a se intensificar, levando-os a uma jornada que não poderia ser desfeita. No dia seguinte, após a revelação de seus sentimentos, Laura e Daniel estavam ansiosos e apavorados ao mesmo tempo. A ideia de esconder algo tão intenso tornava a atmosfera entre eles ainda mais pesada. Decidiram que precisavam se encontrar regularmente, mas evitando ao máximo a presença de Ricardo. Os olhares furtivos e os encontros discretos tornaram-se a nova rotina. Laura estava ciente de que não poderia manter essa situação por muito tempo. Um dia, após uma caminhada, Daniel a surpreendeu ao segurar sua mão e sussurrar que gostaria de ser mais próximo, não apenas como a filho do namorado, mas como alguém que amava. O coração de Laura disparou. Ela sabia que estava se embrenhando em um caminho arriscado, mas a verdade era que a conexão que compartilhavam era única. Laura começou a sonhar em viver um amor genuíno, mesmo sabendo que isso poderia machucar Ricardo. Eu tinha que escolher entre a conveniência e a verdade de seus sentimentos. As mensagens e os telefonemas se tornaram cada vez mais frequentes, e os dois começaram a planejar pequenas escapadas, longe das obrigações e dos olhares do mundo. Era como se o tempo parasse quando estavam juntos, e esses minutos roubados se tornaram seu refúgio em meio ao caos emocional que estava por vir. No entanto, a vida tinha seus próprios planos, e Laura sabia que a escolha que até então parecia tão clara, viria acompanhada de consequências imprevisíveis. Enquanto a conexão entre Laura e Daniel crescia, Ricardo começou a desconfiar que algo estava mudando na dinâmica da família. Ele notou que Laura estava mais distante em algumas ocasiões. Os sorrisos que costumavam compartilhar agora eram trocados com cautela. Preocupado, Ricardo decidiu conversar com Laura. Aquela conversa foi difícil, ele queria entender o que estava acontecendo. Laura, por sua vez, sentiu que não podia ser completamente honesta naquela situação. Afinal, a ideia de magoar Ricardo, um homem tão gentil e atencioso, a apavorava. Então ela optou por esconder suas verdadeiras emoções, revelando apenas que estava se sentindo sobrecarregada. Ricardo, tentando ajudar, sugeriu que eles tirassem um final de semana para viajar e fortalecer a relação. A proposta foi recebida com um sorriso nervoso por parte de Laura, que se sentia presa entre seu desejo por Daniel e a devoção que sentia por Ricardo. Nas próximas semanas, ela se viu em um incessante ioiô emocional, ora se sentindo culpada por seus sentimentos por Daniel, ora sentindo uma alegria indiscutível quando estava com ele. Laura sabia que precisava encarar essa situação de uma vez por todas antes que os sentimentos escapassem de seu controle. A dúvida e a culpa a consumiam, mas cada vez que estava ao lado de Daniel, seu coração pedia para que ela seguisse seus instintos. O dilema entre escolher o que é certo e o que faz o coração pulsar continuava a atormentar seus pensamentos. Durante uma noite, após mais um jantar com Ricardo, Laura decidiu que precisava falar com Daniel. A tensão estava insuportável, e ela sentia que cada momento juntos era carregado de significados não ditos. Eles se encontraram em seu refúgio habitual, um parque iluminado pela lua. Lá, entre sussurros e abraços discretos, Laura confrontou Daniel sobre o futuro deles. O jovem a ouviu atentamente, e seu olhar intenso demonstrava que ele também estava lutando com seus sentimentos. Laura disse a ele que não sabia por quanto tempo poderia continuar a se encontrar e esconder a verdade. Os dois concordaram que uma decisão precisava ser tomada, e logo que terminaram de falar, Daniel fez uma proposta inusitada. Ele sugeriu que considerassem um futuro juntos, independentemente da aprovação de outras pessoas. Aquela sugestão levou Laura a uma reflexão profunda. Seria possível? Poderia seu amor por Daniel ser forte o suficiente para enfrentar as adversidades? As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto enquanto ela falava sobre a insegurança de tal decisão e como isso poderia afetá-los. Mas Daniel,
segurando suas mãos, prometeu que estariam juntos, enfrentando as tempestades. Por um instante, Laura teve um vislumbre do que poderia ser uma felicidade autêntica, mas o medo do que poderia ocorrer a trouxe de volta à realidade. Em meio a sentimentos intensos, eles concordaram em se encontrar mais uma vez, mas sabiam que precisavam ter um plano claro para a próxima fase de suas vidas, algo que os mantivesse juntos, mas que também não ferisse demais o coração de Ricardo. O encontro de Laura e Daniel no parque acendeu uma nova chama de esperança, mas também trouxe à tona a realidade desafiante que enfrentavam. A cada dia que passava, a pressão aumentava. Os sentimentos estavam à flor da pele, mas a preocupação com Ricardo era uma sombra constante. Laura decidiu que, por mais difícil que fosse, deveria ser honesta com Ricardo sobre seus sentimentos. Ela sabia que isso não apenas seria justo com ele, mas também ajudaria a esclarecer sua própria mente. Em uma manhã ensolarada, decidiu que praticaria a conversa com Ricardo antes que o cotidiano os distraísse novamente. No entanto, quando Laura finalmente encontrou o momento certo, a coragem parecia escorregar entre seus dedos. A ansiedade transformou-se em um nó em seu estômago, e a luta interna era quase insuportável. O que deveria ser um momento de transparência tornou-se uma batalha interna. Ricardo a observou atentamente, como sempre fazia, cheio de amor e preocupações. Os olhos dele pareciam indagar o que havia mudado. Sem conseguir manter tudo dentro de si, Laura, finalmente, se lançou em um diálogo corajoso, revelando a sua confusão emocional e como se sentia. Ricardo ficou em silêncio, e aquele silêncio foi mais ensurdecedor do que Laura imaginava. A dor de sua sinceridade refletiu um medo que todos os envolvidos já sentiam. Com o coração partido, Laura entendeu que qualquer que fosse o resultado daquela conversa, nada seria como antes. Uma mudança estava à espreita no horizonte, e a vida de todos estava prestes a mudar irrevogavelmente. O amor construiria um novo caminho, mas também poderia destruir o que havia antes. No clímax daquela conversa, todos saberiam a verdade, mas o desfecho ainda era incerto e aguardava para se revelar. Após a conversa reveladora com Ricardo, o clima entre os três ficou insustentável. Laura se sentia dividida e sem saber como agir. Ricardo, após ouvir suas palavras, ficou visivelmente abalado. O silêncio tomou conta do ambiente, e Laura desejava que tudo voltasse ao normal, mas sabia que isso era impossível. Ricardo, ainda em choque, pediu um tempo para processar tudo o que ouviu. A situação forçou Laura a refletir sobre suas escolhas. Ela se perguntava se havia tomado a decisão certa ao expor seus sentimentos. A dor passou a ser parte da rotina, e os encontros furtivos com Daniel começaram a parecer pouco apropriados. Laura queria ter certeza se isso era realmente o que desejava e questionava se o amor por Daniel superava a lealdade que tinha por Ricardo. Neste cenário de incertezas, Laura decidiu se distanciar, pelo menos temporariamente, de Daniel, acreditando que era a melhor maneira de clarear seus pensamentos. Mas a distância só fazia sua saudade aumentar. Enquanto isso, Daniel estava lutando com suas emoções. Ele havia se apaixonado por Laura de uma forma profunda e genuína, mas a dor de ver sua relação desmoronando e as inseguranças emergindo com a mudança de dinâmica familiar o deixaram angustiado. Daniel tentou contatar Laura, mas percebeu que ela estava evitando-o. Entre a luta de excitar o amor por ela e respeitar o espaço que Laura precisava, encontrou-se em um beco sem saída. O jovem decidiu se concentrar na faculdade e nas suas aspirações pessoais, mas sempre havia uma parte dele que desejava estar ao lado de Laura. A esperança de que ela pudesse voltar a ele permanecia acesa em seu coração, mesmo que estivesse repleta de dúvidas e temores. Daniel falou com seus amigos sobre a situação, buscando consolo. Eles o incentivaram a ir atrás do que queria, mas ele hesitava, sabendo que em jogo havia não apenas seus sentimentos, mas o bem-estar de todos ao seu redor, especialmente o de Ricardo. Após alguns dias de silêncio, Laura percebeu que não poderia continuar fugindo dos seus sentimentos. Ela precisava falar com Daniel, não apenas para esclarecer a situação, mas também para entender onde estava sua própria felicidade. Laura decidiu então que era hora de se encontrar com Daniel e explicar que, apesar da confusão, precisava dele em sua vida.
Ela escolheu um parque onde costumavam se encontrar, desejando trazer à tona a conexão que sempre tiveram. Quando se encontraram, o coração de Laura disparou. Daniel estava nervoso, mas sua expressão refletia alívio ao vê-la. Eles caminharam em silêncio durante um tempo, até que Laura resolveu quebrar o gelo. Ela confessou que sentia falta dele e que a distância estava sendo penosa. Daniel, por sua vez, expressou que estava disposto a esperar, mas também precisava que Laura fosse clara sobre seus sentimentos. Com lágrimas nos olhos, ela falou sobre o quanto se sentiu culpada e confusa. Ambos sabiam que precisavam enfrentar as consequências de suas decisões, mas o fato de estarem juntos novamente trouxe esperança para ambos. Depois daquela conversa reveladora, Laura decidiu que era hora de encontrar um equilíbrio. Não seria fácil, mas o amor verdadeiro merecia ser lutado. Juntos, ela e Daniel começaram a planejar como poderiam lidar com a situação de forma saudável. Eles conversaram sobre eventuais encontros em lugares onde não correriam o risco de serem descobertos e também discutiram a importância de ter conversas honestas com Ricardo em um futuro próximo. Laura sabia que, por mais que gostasse de Daniel, não poderia simplesmente ignorar o fato de que Ricardo ainda era parte de sua vida. Durante essa nova fase do relacionamento secreto, Laura começou a perceber que construir um amor sólido requer mais do que apenas paixão, requer diálogo e compreensão. À medida que passavam mais tempo juntos, Laura se sentia mais forte, mas também mais consciente dos desafios que enfrentariam. A vida não seria mais como antes, e ela estava disposta a abraçar essa nova jornada, mesmo que isso significasse enfrentar tempestades emocionais no caminho. A moral dessa história é que a vida é repleta de dilemas emocionais e escolhas difíceis. Às vezes, o amor verdadeiro pode surgir em lugares inesperados, mas é essencial considerar as consequências dessas escolhas não apenas para si mesmo, mas também para aqueles que nos cercam. O equilíbrio entre amor, responsabilidade e honestidade é fundamental para construir relacionamentos saudáveis. Conte para nós, qual história você gostaria de ouvir a seguir? Um romance proibido, um triângulo amoroso cheio de reviravoltas, ou talvez uma história de superação e descoberta pessoal? Você acha que Laura deveria seguir seu coração e ficar com Daniel, ou mais correto seria manter sua lealdade a Ricardo? Quais valores você considera mais importantes em situações como essa? Se você está gostando desse tipo de conteúdo e quer acompanhar mais histórias envolventes como esta, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo.